atributos naturais de Deus, página 53, atributos naturais, está aqui, ó. Os atributos naturais de Deus são aqueles inerentes ao seu ser, não inerentes, estão ligados ao seu ser, né? Fazem parte do seu ser, como puro espírito. E aí é onde entra, né, esse qualitativo. Deus é puro espírito, Deus não tem matéria, está ligado a uma matéria. Esses atributos revelam exclusivamente aquilo que Deus é, enquanto os atributos morais revelam seu modo de agir, tá certo? E de se relacionar com os anjos e homens. Então veja, ó, Deus é vida, por exemplo. Ele coloca aqui, ó. O que é vida? A palavra portuguesa vida vem do latim vita, que tem amplo significado e pode indicar qualquer tipo de vida, seja física ou mesmo espiritual. Essa palavra tem sido usada também em termos metafóricos para indicar maneira de viver. Então, vida como essência, por exemplo, uma pessoa que morreu, ali está apenas a carne, em putrefação, estado de decomposição, né? Os seus nervos estão já se atrofiando, seu sangue coagulou, sua carne já não mais renova suas células, e aí vai começar um processo de decomposição, tá certo? Então ali não tem mais vida. Então o ser humano, ele tem ou não tem vida. A vida é um atributo conferido por Deus ao ser humano, que ele pode ter durante um tempo e depois ele não tem mais, perde a vida quando morre. Então temos aí a situação de um homem. E Deus, aí, em relação àquilo que ele colocou aqui, pode ser usada como forma literal ou metafórica. Metafórica é: eu estou cansado da minha vida. O que a pessoa está dizendo? Que ela não aguenta mais a maneira dela viver. Então, olha, porque o trabalho dela é muito difícil, ela não tem dinheiro, é uma situação familiar, o lugar que ela mora é ruim. Então ela está dizendo: estou cansado da minha vida. Essa frase é: estou cansado da maneira como estou vivendo. É isso que ele quis colocar aqui. Literal ou metafórico? Literal é a essência da vida, tá certo? O respirar, o fôlego de vida. E o metafórico é a maneira, a forma como se vive, ok? Agora, em relação a Deus, no exemplo que eu dei, o homem pode ter ou não ter vida, é um atributo dado por Deus a ele, conferido a ele. E em relação a Deus? Em relação a Deus, a coisa, como você perguntou agora há pouco, a coisa vai um pouco mais além, porque Deus não apenas tem vida, Deus é vida. Então, se a gente pegar todas as coisas que têm vida no universo e buscar a sua origem, nós vamos ver que todas elas só puderam em algum momento respirar porque alguém lhes deu vida. Alguém lhes deu esta faísca de início, tá certo? Para que tudo começasse a funcionar, para que tudo começasse a respirar, a existir, ok? E o princípio de vida é Deus, porque Deus não apenas tem vida, Deus é vida. Deus é o princípio vital. Olha o texto lá em tela, João 5,26 nos diz, ó: pois da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, ou seja, em si mesmo, por quê? Porque ele é constituído disso, ele é o princípio de vida, tá certo? Ele não apenas tem, mas ele em si mesmo, ou seja, ele é a vida. Ele concedeu ao Filho ter a vida também em si mesmo. Então, a vida que Deus é, confere ao Filho também a vida. Inclusive, Cristo mesmo diz: a minha vida ninguém a toma, eu a dou. Tenho o poder de tomá-la, de dá-la e tomá-la de volta. Por quê? Porque enquanto os outros têm uma vida concedida por Deus, Ele é o dono da vida. Tá certo? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a vida. Percebeu? Então, Cristo confere vida, ou Cristo tira vida. Deus confere vida, Deus tira vida. E aí quando a gente olha, quando você começa a entender Deus nesse nível, você começa a ler o Antigo Testamento e você não se assusta mais. Quando a gente é novo convertido, a gente lê livro de Josué, livro de Juízes, a gente se escandaliza. Por quê? É matança. Matança é juízo, é mortandade, é guerra, é eliminação de pessoas, de eliminar todas as pessoas de uma cidade, incluindo até os animais. A gente olha para isso e fala: que negócio terrível. Como é que alguém pode ter esse direito de eliminar todas essas vidas, até crianças? Por quê? Porque você ainda é neófito, você não conhece, você não entende Deus. Você não está se relacionando com Deus da maneira correta, entendendo quem é Deus e qual é o seu poder e quais são os seus direitos.
eu não tenho o direito de tirar a vida de ninguém. O que eu posso fazer? Eu tenho, vamos dizer, uma liberdade bem limitada, entre aspas, de defender a minha vida contra uma ameaça, tá certo? Uma ameaça à minha vida. Então eu tenho o direito de autodefesa, ou de defender uma pessoa que está sendo injustamente ameaçada, tá certo? Então uma pessoa veio até aqui tentar roubar e está também ameaçando tirar a vida das pessoas. Eu tenho a chance de abatê-la para resguardar a segurança, a integridade física, a vida das pessoas. Então, em função da ameaça a pessoas inocentes, é-me dado então esse direito de tirar aquela vida, por causa da vida das outras que ele está ameaçando, só por isso. Mas não porque em algum momento eu conquistei o direito absoluto sobre a vida dela. Não tem, ninguém tem. A polícia não tem, o Estado não tem, o Papa não tem o direito de vida e morte sobre as pessoas, mesmo que em algum momento pense que tenha, mas não tem. Por quê? Porque não fui eu que dei a vida para alguém. Eu não tenho um princípio de vida para dar a alguém. Ah, mas eu gerei, me relacionei com a mulher, engravidou e gerou aquela vida. Tá. Se eu tivesse o poder de dar a vida àquele recém-nascido, não haveriam recém-nascidos mortos, pessoas que morressem no ventre. Por quê? Porque eu tenho a vida e dou para ela. É assim que acontece? Não. Ela concebe, eu comunico o material, ali acontece, né, a gestação. Só que se aquela vida vai prosperar ou não, nós não temos esse poder. Aí a ciência constrói até alguns meios para remediar alguns riscos, alguns problemas de formação, né? Mas no final das contas, a vida só pertence a Deus. Só Deus é dono da vida. Aí quando você entende que Deus é dono da vida, você entende que Deus também tem o poder, que só Ele tem, de tirar a vida. Deus tem o poder de eliminar a vida. Por quê? Porque nós, em relação a Deus, somos criaturas. Eu, em relação ao outro, sou semelhante. Eu tenho os direitos como eles têm direitos. Nós, em relação a Deus, somos criaturas. Deus nos criou. Então, da mesma forma como eu posso pegar essa Bíblia e rasgar, porque é minha, mesmo que cause escândalo e tal, mas é minha, eu comprei. Então, é um material adquirido por mim. Eu posso rasgá-la. Ou eu poderia ter feito essa Bíblia, produzido papel, impresso as letras, teria feito ela, criado ela. Eu posso rasgá-la, é minha propriedade, tá certo? Agora, eu não posso eliminar a vida de outra pessoa, porque não fiz aquela vida, não concedi aquela vida. Deus pode, porque Deus é o que dá a vida, tá certo? Olha só, espiritualidade, em relação à vida, em relação à espiritualidade. Quando der 8 horas, você avisa, viu? Por favor. Espiritualidade, não há nenhuma necessidade de comentar a espiritualidade de Deus, uma vez que sabemos que Deus é puro espírito. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus disse para a mulher samaritana. Então, aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana é muito profundo. Ela teve um privilégio de ter contato, primeiro, com o nosso Senhor Jesus Cristo, segundo, de ter da parte dele uma revelação extraordinária. Nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Comunicação direta com Deus. Algo que, assim, mesmo Jesus tendo revelado, tendo ficado registrado, nós ficamos afastados desta realidade durante muito tempo, durante toda a Idade Média. A igreja deteve para si, a Igreja Católica Apostólica Romana, deteve para si a prerrogativa de se comunicar com Deus. Dizia-se que tinha que se comunicar por meio da igreja, contar os pecados para o padre, pegar as penitências para fazer, ir na missa, tomar a hóstia, tá certo? Para poder ser salvo pela igreja. A igreja sequestrou essa verdade, até que com a reforma, essa verdade foi entregue novamente às pessoas, por meio da entrega da palavra de Deus também. Qual é a verdade? Nós temos contato direto com Deus, que Lutero chama de sacerdócio universal dos cristãos. Por que sacerdócio universal? Porque é como se o cristão fosse o seu próprio sacerdote, na verdade. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Pronto. Se Cristo é o meu mediador, então Cristo me deu acesso. Eu posso ir diante de Deus e pedir perdão pelos meus pecados. Eu posso ir diante de Deus e clamar a Deus pela sua misericórdia. Aí você tem a interação entre
aquilo que diz respeito à sua comunhão particular e aquilo que diz respeito à congregação, ao corpo de Cristo. Aí tem algumas questões que são pertinentes ao corpo de Cristo, congregação. Pode falar. No caso dos padres, né? De confessar para ele e de Cristo. Então você é um membro do corpo. Você é um membro do corpo. Então você tem inúmeras situações ao longo do dia que nós cometemos pecados. E aí, claro, tem aquelas coisas que dizem, não tem pecadinho nem pecadão. Mas olhando pela Escritura, tá certo? Você tem sim gradações de pecado. Tanto que tem pecados que são para a morte, acerca dos quais digo para não orar. E pecados que não são para a morte, acerca dos quais recomendo que ore. Então você tem sim gradações de pecado. Quando que é verdade a frase que não há pecadinho nem pecadão? Porque até um pecado pequeno, se não perdoado, pode levar para o inferno. Aí onde entra. Todo mundo tá aqui. Então, aí onde entra a coisa. Tudo bem, esse pecado não é tão grave quanto o outro. Então, eu cometi o pecado, vamos lá. Eu menti. A pessoa ligou, eu não queria atender, falei, diga que eu não estou. Pecado, mentira. Aí um outro pecado, eu peguei uma criança de um irmão, eu levei para um mato e eu estraçalhei com ela. Eu decapitei, eu rasguei, eu desmembrei e eu peguei cada um membro e enterrei em um lugar diferente. É pecado também ou não é? É pecado. Mas é o mesmo pecado que o outro? Não. Aquele pecado não causou, aí o pessoal chama de mentirinha branca. Toma cuidado com isso, mentira é mentira, tá? Então o que acontece? Aquele não causou dano. Esse causou um dano grave e terrível. Essa é a questão. Só que tem um porém. Sempre tem esse porém, né? Mesmo se eu ficar naquele pecado brando, mas se eu não me arrepender dele, um pecado desse me leva para o inferno. Eu fico repetindo constantemente. Aí a mentira se torna um hábito na minha vida. Qualquer subterfúgio meu, eu uso a mentira. Pronto, agora eu me associei à mentira como se fosse algo da minha vida, corriqueiro da minha vida. E Jesus Cristo diz, o pai da mentira é o diabo. Então estou destruindo a minha comunhão com Deus por meio de coisas pequenas. Tem gente que destrói a comunhão com Deus por coisas grandes. Tem gente que destrói por coisas pequenas. Aí no caso assim, a pessoa pecou contra Deus e pecou contra outra pessoa. Exatamente, exatamente. No caso, vamos usar como um exemplo. Sim. Alguém caiu em adultério. Ele aí tem que confessar. Sim. Ele pecou contra Deus e contra a igreja. Exatamente. Contra alguém da igreja. E se ele foi num prostíbulo? Aquela pessoa já estava no prostíbulo. Eu sei. Aí, a pessoa já estava em contaminação. Só que ele é membro. Pecou contra a igreja. Então ele é membro do corpo de Cristo. Ele se prostituiu. Quando ele foi para ali, não é somente o nome dele que ele sujou o nome de Cristo. Ele sujou o nome da igreja, tá certo? Então você tem a necessidade dele confessar para a igreja, necessidade dele expor o seu crime, o seu pecado, tá certo? A sua ofensa, porque ele pecou contra Deus e pecou contra a igreja também. Então ele necessita ser perdoado pela igreja. Então ele tem que expor. Na atualidade, para não ter problema jurídico, a pessoa não expõe mais. Antigamente expunha, dizia exatamente o que fez. Agora não, fala, fulano caiu, fulano cometeu um erro. Fulano caiu, a igreja em geral sabe o que a pessoa fez. Sabe, exatamente. Aí alguns visitantes não sabem, algumas pessoas mais novas não sabem, e é até melhor. Mas 90% ou 99% sabe. Sabe, exatamente. Aí ele confessa e recebe perdão. Se a pessoa não confessar com a igreja, primeiro o pastor, ele é perdoado por Deus? Olha, quando a Bíblia fala confessar o pecado, ela está falando para confessar a igreja, ou o pastor, ou confessar a Deus. Digo para você que ele não fez o processo de arrependimento, ele não cumpriu. Ele tentou fazer um atalho. Ele tem que tomar muito cuidado em relação à salvação dele. Perguntar porque a gente está dentro de uma social, né? Eu sei. Outra coisa, se a pessoa confessou, você tem um processo. Segunda coisa, ele está num processo. Então você tem que ver o seguinte: ele se dispôs a fazer, aí ele está disposto a fazer, e Deus está vendo, que ele tem olhos como chama de fogo, ele está vendo no coração, arrependimento verdadeiro.
Ele quer de fato confessar. Só que às vezes o pastor diz para ele: não, fica quieto aí, a gente resolve aqui. Ele foi até o pastor, abriu o jogo, falou: estou disposto a pedir perdão diante da igreja. Só que às vezes o pastor não quer alarde, não quer causar escândalo. Então ele fala: não, fique quieto aí, fique em paz, fica no banco aí, que depois, né, passa por um período de arrependimento, de disciplina, né, mostra que você mudou de atitude e depois a gente reintegra você. Ele foi até a sua liderança. Então ele se dispôs a se apresentar à igreja, a se colocar dentro da igreja, expor o seu caso e ser perdoado. Agora a liderança que preferiu não. Então Deus está vendo a atitude dele. Você pode falar. Mas Júlio, aproveitando a carona, você... sim, a questão do perdão de Deus. Aí porque é o mais importante, não é o perdão da igreja, é de Deus. Exatamente, o mais importante é o perdão de Deus. Você tem que ver primeiro a palavra, se você está de acordo com a palavra, como por exemplo, Cristo fala em relação a levar testemunhas, né, a pessoa confessar. João também fala muito acerca disso, acerca de você orar por aqueles pecados que são possíveis de perdoar, pecados veniais e não veniais, né? Pecados que cabem perdão, que não cabem perdão. Então tem a questão de você cumprir a palavra de Deus, o remédio, né, contra aquele mal. Então você se submete à palavra de Deus. E a segunda coisa é a sua comunhão. Então você tem que ter, espiritualmente falando, um contato, uma comunhão com Deus para sentir esse perdão. Se você continuar arrastando culpa, aí tem alguns problemas. Tem pessoas que são perdoadas por Deus, mas não se perdoam. Tem essa situação. Pessoas que ficam constantemente se culpando. Deus às vezes perdoa a pessoa, mas ela não se perdoa por ter se deixado levar por essa situação. E tem situações nas quais a pessoa não está interessada no perdão, mas somente ou em camuflar o pecado, tá certo? Ou em apenas se livrar daquela situação para ser reintegrada no cargo. Tudo que ela pensa no cargo. Então, situações assim, você não vê o processo de arrependimento, né? Que você tem que ter o metanoia e o epistrefe. Metanoia é mudança de mente. Ou seja, eu coloquei na minha mente aqui, ó, eu errei, eu falhei, eu estou disposto a pagar o preço que for. É pedir perdão para a igreja? Peço. É pedir perdão para o pastor? Peço. É ficar um tempo de disciplina? Fico. Então você tem a mudança de mente. Você fala: eu nunca mais quero cair nesse pecado. Cristo tem que olhar e ver essa disposição. Mas futuramente vai cair. Tudo bem, mas ele estava determinado a não cair. Ele se arrependeu de verdade e estava cooperando de verdade para não cair. Aí cometeu um deslize mais tarde, vai ter a situação de passar de novo pelo processo. Mas neste momento ele tem que manifestar que ele não quer cair. Aí onde você vê o arrependimento e o epistrefe, a mudança de atitude. Aí a mudança de pensamento tem que refletir na mudança de atitude. As atitudes dele tem que ser outra. Ele tem que agora começar a cooperar para não cair mais naquele erro. Agora, se ele diz que se arrependeu, mas continua se colocando na mesma situação: eu tomei cachaça, peço perdão para a igreja porque eu tomei cachaça. Tá, você está perdoado, volta. Aí daqui a pouco você vê o cara lá conversando com os amigos, jogando baralho. Eu conheci outro homem que ele fez o seguinte: ele tem um momento que ele não tem como retornar. Sim. A família está toda destruída e você olha para o homem tem talento de ser um grande empresário. Sim. Está na miséria. Não encontra lugar para arrependimento. Não. De tanto que ele maquiou os erros, escondeu, né, e não fez o processo de arrependimento. E agora ele desculpa em cima de desculpas e vai seguindo desse jeito aí, com a vida caótica, bagunçada. Inclusive, você estava falando aí da vida, né? Em defesa do carro policial. Sim. Isso aí a gente discutiu em ética cristã, mas é a questão do policial, ele está ali com o aval do Estado, né? Quem é o Estado? Todos nós. Damos a ele o aval de proteger, né, o inocente, o cidadão. Então, quando ele tira a vida de alguém, ele só pode tirar a vida dessa pessoa que oferece risco à vida dele e dos demais. Então, a ele é dado esse, vamos dizer assim, esse salvo-conduto, né? É dado, então, esse, não é um direito, não é bem um direito, mas é concedido a ele, então, essa possibilidade de tirar a vida para proteger as outras. Alguém que arrisca, né? A sua própria vida, né? E a sua própria vida, exatamente. Uma vez que ofereça risco a ele, ele tem que abater, tem que eliminar, tá ok? Aí ele continua falando de espírito,
E o texto eu já citei, Deus é Espírito, é necessário que quem o adore Espírito de verdade. Pode ser tudo bem? Pode ficar à vontade, pode entrar. Então você tem essa situação na qual Deus ser Espírito, a qualidade de Deus como Espírito, e... Tá querendo visitar lá um negócio que você falou, né? Meu Deus. A gente está aqui no sala de aula, se a gente não fizer pergunta... Tem que ser aqui. E se alguém perguntar isso pra gente, a gente Isso não aí. tem a resposta... Exatamente. Não vale nada o curso. Vocês estão sendo preparados para responder. Exatamente. É que Zaqueu, ele quer estabilizar você. Olha só. Então Deus é Espírito puro. É isso que ele está discutindo aqui, né? A gente está tratando dessas coisas e todas elas estão relacionadas, principalmente quando a gente se lembra que nossa relação com Deus é espiritual. Então aquilo que você falou em relação a essas hipóteses, o que o Zaqueu falou, aquilo que o Misael também trouxe em relação a essas falhas em não se arrepender, em não se submeter à palavra de Deus, em não fazer o processo de disciplina, tudo isso vai afetar espiritualmente. Por quê? Fisicamente você pode pôr seu terno, sua gravata, pôr sua Bíblia embaixo do braço e ir para a igreja, cantar, pregar e dar glória a Deus bem alto. E as pessoas vão olhar para você e achar que você está uma bênção. Será que você está? Agora quando chegar no grande dia, vai ter surpresa. Aquela palavra de Cristo, como é que vai ficar? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque não vos conheço. Por que Cristo não conhecia essas pessoas? Porque não tinham comunhão com Ele. E a comunhão com Cristo como é que é? Não é um bode, nem um saco de farinha que nem levava no tabernáculo. É espiritual. É uma comunhão espiritual, que é onde entra aquilo que você falou. Como que a gente sabe do arrependimento autêntico? Quando você sente que o Espírito Santo de Deus liberou perdão para você. E aí você tem certeza de que Deus readmitiu você na comunhão, que você está tranquilo na comunhão de Deus, na comunhão com Cristo. Okay? Porque o relacionamento é espiritual. Porque Deus é Espírito puro. Sendo Deus Espírito puro, como é dito aqui, Deus não é reduzido a uma forma. Deus não é reduzido a um traço, a uma linha, a uma silhueta, como o humano é. O homem tem uma forma corpórea, alto, baixo, magro, alto, preto, branco, verde, né, se for ET, vermelho, se for indígena, por aí vai, amarelo, se for oriental. Então o ser humano está delineado de uma forma. Deus é Espírito. Deus é Espírito, então não cabe em uma forma, não cabe uma delineação, tá certo? Mas ao mesmo tempo que Deus é Espírito, Deus é também uma pessoa. A gente vai falar agora da pessoalidade de Deus. Então Deus não é simplesmente uma ideia. Deus não é simplesmente Deus não está misturado com a matéria, com a criação. Deus é de fato alguém. Deus é de fato alguém para quem você diz tu. Que diz tu para nós, aliás. Que você pode dizer Senhor para Deus, né? Deus, ele tem características de personalidade. Então ele é espírito, não é matéria, não é reduzido a uma matéria, mas ele é pessoa. É onde tem essas características que são peculiares de Deus. Veja só, aí ele fala aqui, somos parecidos e diferentes de Deus. Ele diz, página 56, somos parecidos e diferentes. Em que? Paulo é o que melhor explica esse negócio. Veja só, olha o texto em tela ali, Romanos 7, 19 e 25. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo, olha só, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei quando nos membros do meu corpo guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou, miserável homem que eu sou, né? Quem me libertará do corpo sujeito da morte, do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com o corpo da lei do pecado. O que Paulo está descrevendo aí? Paulo está descrevendo para nós nossa luta de cada dia.
O que Paulo está dizendo aí pode ser resumido àquilo que Cristo já havia determinado antes dele. Cada um, quem quiser vir após mim, tome cada um a sua cruz e siga. Tome cada um a sua cruz e siga. Por quê? Quem não negar a si mesmo, tá certo? Como Cristo disse, que você precisa negar-se a si mesmo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você tem exatamente a realidade na qual, por que você tem que se negar? Por que você tem que proibir a si mesmo? Por que você tem que anular a si mesmo? Porque, como Paulo explicou muito bem nesse texto, que esse texto é maravilhoso, é excelente, existe uma outra lei nos meus membros. Membros do corpo, os atributos do corpo humano, que eram perfeitos, mas que foram prejudicados pela entrada do pecado, a entrada do mal. Então você tem a situação na qual a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, como é descrito por João nas suas cartas. Então, estas forças negativas que estão nos meus membros têm que ser subjugadas, têm que ser controladas. Aí onde entra a cruz. Quando que elas vão ser subjugadas? Quando são crucificadas. A cruz de Cristo é a minha cruz, é a sua cruz. Todos nós temos também que passar por crucificação. Quando nós somos crucificados com Cristo, também com Ele somos ressuscitados. Agora, nossa ressurreição é na vida eterna. Quando nós fomos transformados desse corpo corruptível, Paulo diz: semeia-se no corruptível, colhe-se no incorruptível. Você no corpo corruptível, você nega e você crucifica. No incorruptível, Deus te ressuscita à semelhança de Cristo. Aí você tem esse processo necessário. Quando você olha para isso, está explicado aqui o ponto: semelhantes e diferentes. Semelhantes em quê? Paulo diz: na minha mente eu sirvo a lei de Deus. Na minha mente eu amo, eu desejo servir a lei de Deus, eu quero ser perfeito diante de Deus, na minha mente. Mas no meu corpo, eu vejo meu corpo atraído pelo pecado. Somos semelhantes nessa questão da inteligência, somos diferentes na questão do pecado. Ou seja, porque Deus não tem pecado. 100% santo. Por isso que João disse: se alguém disser que não comete pecado, acabou de pecar. Porque é mentiroso. Sempre que estamos confessando as nossas dificuldades que temos de nos santificarmos, porque existe uma batalha. A primeira frase da oração de todo crente: Senhor, perdoa-me pelos meus pecados. Tá bom. Se você não começou assim, já começou errado. Porque você vai chegar diante da majestade divina. Primeira coisa: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Porque você pecou. Você teve raiva. E o que você achou daquela palavra que o pastor trouxe, que até o jogou no grupo de obreiros, sobre a palavra de santificação? Ele aplicou vários tipos de pecados, né? Profundos, pretos, negros, mas nós sabemos que eu até concordo com ele todas as partes. Sim. Só não concordo uma coisa. Geralmente quem prega muito sobre a santidade, já ouvi isso também. Ele vive em pecado. Eu sei, porque é algo que ele acusa nele mesmo. Eu sei. O que acontece é que quando eu era menino, existia um presbítero na nossa igreja, que ele estava em adultério. Só que para ele tudo era pecado dentro da igreja. Sim. Então ele como a esposa como ele era esposo não, ele e diferentes, como ele diz aqui, e Deus não pode ser visto. Quando ele coloca aqui, o texto que está em tela ali já explica tudo, Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Evangelho de João 1,18. Então, João está descrevendo a natureza pré-encarnada de Cristo, que ele é o verbo divino, tá certo? Que é o logo divino pré-encarnado. Então, ele está descrevendo essa natureza. Olha, Jesus que se manifestou entre nós, inclusive uma frase de João que eu acho muito linda, ele fala assim: e nós podemos tocar na palavra de Deus. Nós podemos tocar. Já pensou o que é você ter Cristo, que é o Logos divino pré-encarnado, que é o Deus eterno, que é o Deus invisível, Espírito, e ele se materializa? É isso que João estava estupefato. Ele se materializou, ele virou carne, ele se tornou um homem, um ser humano, e nós podemos tocá-lo. Nós podemos tocar em Deus
feito homem, tá certo? Jesus, plenamente homem, plenamente Deus, nós podemos tocar nele. Então João, quando ele constata isso, ele é inspirado por Deus para descrever dessa maneira tão grandiosa. E aí ele traz esta verdade, na qual ninguém viu a Deus, ninguém nunca, somente Cristo que veio da parte do próprio Deus, que é Deus, somente o Filho que revela o Pai. Então quem vê o Filho, vê o Pai, como ele disse para Filipe. Por quê? Porque ele veio do Pai, porque ele está junto ao Pai, porque ele tem o mesmo poder, a mesma eternidade, a mesma glória. Ele apenas deixou aquela glória para vir até nós, mas ele estava para retornar para a glória da qual ele veio. Então ele diz para Filipe: está me vendo? Você vê o Pai. Vendo a mim, ver a mim é ver o Pai, porque eu vou para junto dele e vou estar na mesma glória na qual estive. Então você tem a situação na qual Cristo revela, materializa Deus. Cristo materializa Deus, mas Deus é Espírito. Deus não tem uma forma humana. Deus é uma pessoa, é um ser, mas é Espírito, tá certo? É espiritual. Ô Júlio, mas ali ele estava falando fisicamente ou espiritualmente? Ele estava falando assim, pegando a revelação do seu corpo físico. Aí claro, fisicamente você toca, porque ele se tornou carne. Você vê que ele se tornou carne. E aí, juntamente com essa questão física, ao mesmo tempo que você tem ali o homem plenamente humano, também está o plenamente divino. O plenamente divino não é visto, mas o humano é. E ali eles se tornam um só. Esse é o mistério de Cristo. Deus e o homem são um, não são dois, são um. E aí por isso que ele diz para Filipe: você está me vendo? Pronto, você está vendo o Pai. Por quê? Porque eu sou Deus encarnado, né? E aí ele torna Deus passivo de ser tocado, passivo de ser visto. É isso que é o milagre, a maravilha de Cristo, né? Então estamos vendo um homem, mas este homem é Deus. Essa é a questão. A teofania, veja só. Em relação à teofania, deixa eu ver aqui o que eu coloquei em seguir. Sim. A declaração da Assembleia de Deus sobre os atributos naturais. Eu não vou ler tudo, eu vou deixar isso aí disponível, viu? Isso aí vai estar disponível, que é o texto da nossa declaração, que é muito bom. Sobre os atributos naturais, só um pedacinho. Deus é Espírito. Deus é Espírito, importa que os que o adoram, adorem Espírito em verdade. Ele é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços do Eterno. Pois ele existe por si mesmo, é autoexistente. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Muito bem, é o princípio de vida, né? Deus mesmo disse: eu sou o que sou. E aí vai, então várias definições extraordinárias. Teofania é exatamente aquilo que eu estava explicando lá no comecinho, tá certo? Que eu usei um exemplo, e eu sempre coloco aqui, esse aqui também eu vou deixar, vários atributos, uma lista aí de atributos de Deus, tá? Teofania é o que eu expliquei no começo. A explicação ela não é perfeita. Por quê? Porque a gente está falando de Deus, né? Então a explicação é insuficiente. Mas é uma explicação, tá? Uma explicação somente para tornar a coisa mais humana, né? Tornar a coisa mais tangível, né? Ou seja, você consegue entender. Quem já viu um holograma, né? Então viu lá que tinha uma máquina, ela lançava lá uma luz, que nem esse retroprojetor. Esse projetor, porque tem ali a tela, né, tem a parede, você tem a imagem projetada nela. E o holograma, ele é mais interessante ainda, porque ele projeta uma imagem, tem imagens tridimensionais, né, de hologramas, né? Tem hologramas tridimensionais que são projetadas no ar. Você olha ali e vê a representação de um ser humano em tamanho natural, falando, né, porque tem os caixas de som emitindo ali o som da fala. Então você tem a visualização da pessoa e você tem o áudio dela. Claro, se você for tocar não é nada, porque é só luzes, né? Mas é uma representação, né? Eu vi lá um deputado colocou um holograma lá na Rua Vergueiro. Eu olhei assim e falei: o negócio aqui, só que era pequenininho. Eu falei: não. Mas eu acho que é porque não tinha dinheiro para ser um tamanho natural. Aí colocou um pequeno. Mas estava lá, emitia a luz, e você via o cabra lá, ele fazendo um monte de promessas, falando: nossa, no holograma ele promete mais ainda, né? Tem mais coragem. E aí você via aquilo lá, e eu olhei para aquilo e falei: isso aqui é um bom exemplo para falar de teofania.
Porque na teofania, por exemplo, Isaías, né? E eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e os serafins voavam em torno dele, diziam: Santo, Santo, Santo. Aí você diz para mim: Isaías viu a Deus. Eu digo para você: não, porque nenhum mortal viu a Deus e permaneceu vivo. O que Isaías viu então? Teofania. E o que é teofania? O exemplo que eu acabei de dar, o holograma. É uma imagem, uma representação de Deus, não Deus em si. Deus em si só será visto quando nós tivermos uma nova natureza. Fomos novas criaturas, saímos do corpo corruptível para o corpo incorruptível e estivermos na majestade divina, né? Na plena luz, como o Tiago diz, na luz inacessível. Aí a gente vai ver Deus. Mas agora, sem chance. No máximo, uma teofania, que é uma representação. Quem vê Deus, por exemplo, a visão de João, ele foi arrebatado em espírito. Em espírito. Mas só que ele não viu Deus, e ele estava como espírito, não como homem. Não como homem, E por que ele não viu Deus? Então, ele está na mesma condição humana de pecador. Mesmo ele sendo um grande homem de Deus, um grande apóstolo, é um pecador. Como todos nós somos pecadores. Inclusive, uma coisa que a Bíblia deixa bem clara, que Elias tinha as mesmas paixões. Que a gente às vezes vê os profetas, os apóstolos, pensa que eles eram, né, top de linha, né? Mas eles eram pessoas como eu e como você. Então João, o que ele pôde ver? Também na mesma esfera aqui, ele vai espiritualmente e vê uma representação, ele vê uma teofania. E aí Deus revela para ele daquela maneira. Você tem algumas situações. Você tem a manifestação de Jesus, primeiro para ele na ilha ainda, quando ele cai como morto, né? Aí você tem uma porta aberta no céu e a voz que diz: vem ver. Pronto, daqui, que é físico, para ali, ele está indo de forma espiritual. Aí lá está vendo como que teofanias, está vendo como que revelações de Deus, tá? Mas então, os são anjos revelações. Hã? Os anjos vê Deus? Os anjos vêm por quê? Por causa do estado no qual eles estão. Mas quando João foi adorar os anjos falaram para ele: não me adora não, eu sou como vocês. Como você, então. Aí o que acontece? Mesmo uma representação, e aí no caso do anjo, no caso de Deus, não tem condições de ele ver, porque ele é humano. Mas no caso do anjo, é possível, porque um anjo é um ser limitado, um ser criado, como nós. Mesmo que os anjos de Deus não caíram, estão no estado de maior perfeição do que nós, mas eles são seres, eles não são Deus. Deus está envolto numa glória, como o Tiago fala, na glória inacessível. Glória tal que nos eliminaria de forma fulminante devido ao nosso pecado. O nosso pecado é uma barreira entre nós e Deus, como diz a Bíblia. Então, devido a isso. Mas em relação aos anjos, eles habitam na glória de Deus, mas eles não têm a glória de Deus. A Shekinah, como é dita, né? A glória de Deus. Mas os anjos, muitas das vezes, na sua manifestação, às vezes eles já são difíceis da gente visualizar. Então um anjo pode se manifestar, trazer, por causa do ambiente celestial, refugir aquela glória. Pronto, Moisés subiu no monte. Deus teve um encontro com ele lá. Deus escreveu a lei nas tábuas, né? Só por Moisés estar naquele relacionamento, naquela proximidade de Deus, quando ele desce, o seu rosto brilha tanto que as pessoas não conseguem ver. Por quê? Proximidade, né, da glória de Deus, proximidade aí da manifestação de Deus. Mas tem uma intriga aí que Moisés viu a Deus face a face. Então, a forma como é colocado é como, olha, para os profetas eu revelo por sonhos, para Moisés eu falo face a face, falo cara a cara. Mas isso é uma linguagem para falar da intimidade e não da visão física material, da matéria de Moisés olhar para a face espiritual de Deus direto, mas sim de Moisés ter essa proximidade comigo. Então Deus, ele não trazia um sonho, por exemplo, para revelar, ou não trazia um outro profeta para falar com Moisés. Deus comunicava-se direto com ele. Aí por isso que ele coloca essa questão face a face. Tanto que a Bíblia fala que ele pediu ao Senhor: permita que eu te veja. Ele queria. Aí o Senhor fala assim: eu vou passar entre uma fenda e outra. Você vai ver só a glória. Só a glória, só a glória. Fenda fechada. Exatamente. E aquilo E ele aí viu somente a sombra e ficou com o rosto. E aquilo ficou nele de modo que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Sim. Consequência daquela glória, né? Consequência daquela glória.
Ó, teofania que está ali, ó, do grego teofania, é uma palavra formada por theos, Deus, e phainos, que é aparecer. Literalmente significa alguma manifestação visível, perceptível de Deus, na forma que ele quiser. O termo teofania vem do grego que significa Deus em forma humana, tá certo? A teofania é uma forma de Deus se apresentar temporariamente aos seres humanos. Já 8 horas? Olha só, vamos lá, então vamos concluir. O meu está 3 atrás. Falta 4 minutos. Falta 4. Você está com. A nossa aula vai terminar. Você está com estratégia, vai terminar 10. Veja só. É porque tem uma carrocinha agora dos 10. Eita, meu Deus. Vamos lá. A teofania é uma forma de Deus se apresentar temporariamente aos seres humanos, de forma visível e audível. Muito bem. Então, é Deus que é espírito, né, mostrando para o homem uma representação. Então, quando o profeta vê Deus sentado no trono, ele está vendo que é uma representação. Como é que Deus vai mostrar-se em espírito para o profeta? Não vai. Como é que o profeta vai ver? Onde está Deus? Cadê? Porque é espírito. Agora, o que Deus faz para o profeta? É uma manifestação de si, é uma teofania, tá certo? É uma imagem que ele está reproduzindo para ele, e é uma imagem de homem. É uma imagem representativa como um ser humano. Como se Deus fosse um ser humano e estivesse num trono. Para quê? Para que ele entenda que ali é Deus, que ali Deus está se manifestando. O anjo do Senhor, é interessante que ele tem muito cuidado de diferenciar. Aí eu cito esse livro aqui, ó, do Severino Pedro, que foi muito útil para mim quando eu estava estudando angelologia, tá? O anjo do Senhor, a doutrina bíblica dos anjos, de Severino Pedro, teólogo importante que da Assembleia de Deus. Ele tem muito cuidado, isso que é interessante dele aqui, nessa abordagem. Ele tem muito cuidado de deixar claro que o anjo do Senhor que a gente entende ser uma cristofania, uma manifestação de Cristo pré-encarnado, ele diz: o anjo do Senhor não é Cristo. Ao se olhar a manifestação do anjo do Senhor, aí as manifestações, ó, falou com Agar, tá certo? Em Gênesis 21, 17 a 21, falou com Abraão em 22, 1 a 18, falou com Jacó em 31, 11 ao 13, com Moisés em Êxodo 2, 3, 2 a 22, com todo Israel em Juízes 1 e 2, e com Gideão em Juízes 6, 11. Nessas ocasiões, essa manifestação do anjo do Senhor, ele dá ordens diretas, ele dá ordens dele mesmo para com o personagem, e ele recebe adoração por parte do personagem. O personagem, ao entregar a ele a adoração ou sacrifício, ele recebe pessoalmente. Por quê? Porque ele não é um anjo comum, ele é uma manifestação chamada cristofânica, ou seja, é uma manifestação de Cristo antes de se encarnar. Aí onde ele, aqui ó, na apostila, ele toma muito cuidado e faz uma diferenciação que nós também temos que fazer. Ao você, personagem do Antigo Testamento, que para o Novo Testamento não tem manifestações mais do anjo do Senhor, uma vez que Cristo encarnou. Quando os personagens do Antigo Testamento viam o anjo do Senhor, eles não estavam vendo Jesus Cristo diretamente. Eles estavam vendo uma manifestação. Da mesma forma, quando com os profetas viam Deus manifesto nas teofanias, eles também não viam Deus pessoalmente. Eles estavam vendo uma manifestação de Deus. Por quê? Se nós misturarmos e confundirmos o anjo do Senhor com o próprio Jesus Cristo, é como se nós estivéssemos reduzindo Jesus Cristo a um ser criado, que é um anjo. Então o anjo do Senhor não é pessoalmente Jesus ali. O anjo do Senhor, visto no Antigo Testamento por esses personagens, é uma teofania. É uma teofania de Cristo. Por isso que ele chama cristofania. Ok? Então, somente esse entendimento aí. Essa questão aqui eu já passei. Alguns personagens, né, se manifestaram. Teofanias do Novo Testamento, para eu liberar vocês. Veja só. No Novo Testamento você tem o batismo de Cristo. O Espírito Santo de Deus se manifestou também numa teofania. A pomba descendo sobre Cristo. Era uma teofania. A voz bradando do céu. É uma teofania. Cristo sendo batizado. É a encarnação. Cristo estava ali pessoalmente. Então ele encarnou. Tá certo? Na transfiguração, Cristo se transfigura. E aí quando eles olham, suas vestes estão mudadas. E ele está dialogando, tá certo? Com seres espirituais. Seres que estão em outra dimensão.
Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João não podiam falar com aqueles seres. Por quê? Porque mortos não se comunicam com vivos, tá ok? Então você tem a situação na qual Cristo, ele está no estado humano, ele se transfigura, e aí na sua transfiguração ele dialoga com aqueles seres espirituais, ok? Então Cristo estava ali numa manifestação teofânica, ele estava ali, assumiu aquela manifestação naquele momento e estava falando. Durante a oração, você tem: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei e a glorificarei novamente. Então, essa voz que brada, né? Então, a teofania é uma manifestação visível ou audível, ou os dois. Você tem a situação na qual, muitas vezes, tudo que se acontece é ouvir a voz. E no Pentecostes, você tem o vento veemente e as línguas repartidas como que de fogo. Novamente, uma teofania relacionada ao Espírito Santo de Deus, manifestação em fogo. Pode falar. E quando na transfiguração eles nos discípulos, aquelas imagens de Moisés, Ah, sim. ali era eles mesmos que estavam ali com Jesus aqui na mesa? Olha, sendo fiel ao texto, eram eles. É dito que era Moisés e Elias que estavam ali. Então, sendo fiel ao texto, era eles. Agora, mesmo que você tenha a visualização deles ali, você não tem o diálogo, você não tem o contato. Então, somente Cristo transfigurado dialoga com eles, tá ok? Mas eles estavam ali conforme a Bíblia diz, ok? Então, a gente encerra por aqui o segundo período. A gente tem agora um intervalo, meia hora. Que horas são? Deixa eu ver aqui. No meu relógio, porque o relógio dele está trairando. 8h34.